Apesar de o avião ser o meio de transporte mais seguro que existe, é natural ter um pouco de medo, já que apesar de os acidentes acontecerem com pouquíssima frequência, quando acontecem, em sua maioria, não deixam sobreviventes, ou o número de pessoas que perdem suas vidas é muito grande. Em 1971, a cidadã alemã e respeitada pesquisadora de aves sul-americanas, Maria Kopke, planejou uma viagem de férias com sua filha de 17 anos, Juliane. Saindo do Peru, seu itinerário era simples, mas se tornou imprevisivelmente fatal. Maria planejava se encontrar com o marido no Natal, então ela reservou passagens na Companhia Aérea Peruana Líneas Aéreas Nacionales S.A., também conhecida como LANSA. Porém, naquela época, não existia as facilidades de hoje, que nos permitem verificar a reputação das empresas antes de contratar os seus serviços. Veja bem, durante os anos 60 e 70, LANSA era a maneira mais rápida de viajar de uma cidade peruana para outra. No entanto, apesar de oferecer voos frequentes, a companhia aérea foi atormentada por acidentes fatais. Em 1966, por exemplo, o voo 501 da LANSA caiu em uma montanha. Ninguém a bordo sobreviveu. Alguns anos depois, o voo 502 da LANSA caiu. Dos 100 passageiros, apenas um sobreviveu e o acidente tirou a vida de mais 2 pessoas no solo. No entanto, mesmo com sua história sombria, LANSA ainda era uma companhia aérea muito utilizada. Em dezembro de 1971, o voo 508 decolou da capital Lima. Com uma tripulação pequena e menos de 100 passageiros, incluindo Maria e Juliane, a decolagem ocorreu conforme o planejado. Mas qualquer esperança de uma viagem tranquila e segura foi frustrada com apenas 40 minutos de voo, quando o pequeno avião entrou em uma tempestade. De repente, uma luz brilhante iluminou a aeronave. Um raio atingiu o tanque de combustível. A asa direita do avião se rompeu e os passageiros soltaram gritos. Os presentes de Natal e as malas foram enviados voando para a tempestade, enquanto o piloto perdia o controle. O avião despencou. Juliane e Maria se abraçaram com força. Em uma entrevista para o Outlook da BBC, Juliane lembrou-se vividamente do acidente. Minha mãe, muito calma, disse: "Esse é o fim, tudo se acabou." Essas foram as últimas palavras que ouvi dela. Então, tragicamente, a filha foi arrancada do seu lado quando o assento de Juliane foi puxado. Ela voou para a tempestade antes de cair no chão. Tudo ficou escuro. Quando Juliane acordou, ela se viu ainda amarrada ao assento e completamente sozinha. Ela estava viva. Parecia que a selva densa havia amortecido sua queda, o suficiente para permitir que ela sobrevivesse. Ela avaliou seus ferimentos. Sua clavícula estava quebrada e havia feridas profundas ao longo de suas pernas e braços. Pior ainda, com os óculos perdidos no acidente, a míope Juliane teve que se virar, mesmo com pouca visão. Seu primeiro instinto foi localizar a sua mãe. Juliane gritou, mas os únicos sons que ela podia ouvir eram os da selva. Ela precisava pensar em um novo plano. Se ela pudesse encontrar ajuda, então talvez eles pudessem localizar sua mãe e quaisquer outros sobreviventes. Usando apenas um vestido curto, sem mangas e sandálias, Juliane tentava afastar quaisquer temores. Afinal, ela havia passado mais de um ano com a família em um centro de pesquisas na Amazônia. Ela não era uma estranha nas selvas peruanas, então ela usou de seu conhecimento.
Como sua visão era limitada, Juliane usou sua sandália para golpear o chão diante dela em um esforço para afugentar quaisquer criaturas perigosas. Meio cega, ela tropeçou no local do acidente, onde procurou por comida ou água. A única coisa que ela conseguiu encontrar foram alguns doces. Então, ela continuou se movendo. Depois de encontrar um riacho, Juliane permaneceu nas águas e seguiu o rio abaixo, uma abordagem mais segura do que ficar em terra. Durante o dia, o sol a queimava. À noite, ela congelava. Mas a garota tinha uma forte vontade de sobreviver. No quarto dia, Juliane reconheceu os sons de um urubu-rei. Ela sabia, através das pesquisas de seus pais, que a presença do pássaro predador significava que havia uma grande massa de carne morta nas proximidades. Juliane ficou horrorizada ao ver o que os pássaros haviam encontrado. Era o local do acidente. Os passageiros ainda estavam amarrados aos seus assentos, mas, ao contrário de Juliane, a queda os jogou no chão, de cabeça. Juliane chegou perto o suficiente para ver que sua mãe não estava entre eles. Ela continuou. Seus ferimentos estavam piorando. As larvas cobriram todas as feridas, causando infecção. E no 10º dia, ao entrar em um rio, Juliane questionou sua sanidade. À frente, ela viu algo que realmente não fazia sentido. Havia um barco, a motor, nas proximidades, atracado ao longo da margem do rio. Uma miragem, ela pensou. Quem viveria na densa selva peruana? Ao se aproximar do barco, porém, percebeu que era muito real. Seu estômago embrulhou. Ela queria conhecer o proprietário. Desesperada e à beira da morte, Juliane investigou. Depois de encontrar um pequeno caminho, ela encontrou uma cabana com uma lata de gasolina nas proximidades. Ela se lembrou que seu pai tinha usado gasolina no ferimento de um animal de estimação uma vez, o que lhe deu uma ideia. A dor era aguda quando Juliane sugou a gasolina da lata e tentou limpar as feridas o melhor que pôde. Exausta, ela desmaiou ali mesmo na cabana, sem saber que estava invadindo uma casa ocupada. Na manhã seguinte, barqueiros locais a descobriram na cabana, ensanguentada, coberta de vermes e cheirando a gasolina. Eles estavam assustados, acreditando que ela era um espírito da água de seus contos populares. Fraca, Juliane conversava com os barqueiros com o pouco espanhol que sabia. Felizmente, eles entenderam. Os homens fizeram o possível para tratar seus ferimentos e, após um passeio de barco de 7 horas, levaram Juliane a um hospital. Quando ela finalmente viu seu pai, eles se abraçaram em silêncio. Enquanto se recuperava de sua dura experiência, a jovem recebeu a notícia de que haviam encontrado o corpo de sua mãe. De alguma maneira, ela também havia sobrevivido à queda, mas suas feridas eram muito graves e ela partiu depois de alguns dias na selva. Juliane ficou angustiada ao pensar em como devem ter sido os últimos dias de sua mãe. Juliane assimilou sua própria experiência em sua cabeça. Havia algo que ela poderia ter feito diferente para salvar sua mãe? Infelizmente, ela nunca saberá. Depois de quase 50 anos, Juliane segue os passos dos pais e trabalha como bióloga no Peru. Agora, ela já se recompôs e está viva para contar a experiência impressionante que tirou a vida de 91 pessoas, inclusive de sua mãe. Existem vários livros e filmes baseados em sua história, mas ela é a única que pode contá-la em primeira pessoa. Essa história é impressionante, você não acha? Juliane continua sendo um exemplo de superação, não só por ter sobrevivido à queda do avião e aos perigos da Amazônia, mas também por ter continuado sua vida depois de tudo que passou. Por favor, comente e não se esqueça de clicar em gostei.
Esse simples gesto é importante e contribui muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigado! As informações são de Boredom Therapy e Little Things, imagens de reprodução, edição NC. Se você gosta do conteúdo deste canal, clique aqui nos vídeos recomendados. Não se esqueça de clicar em gostei. Cada like e comentário é importante e faz toda a diferença, além de contribuir muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima!